Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal, sexta-feira, 27 de dezembro. Teremos que voltar a falar sobre a situação de Arthur Jorge. Permanência ou saída? Não tem nada definido, é um saco, eu sei. Mas é necessário a gente conversar sobre isso novamente, especialmente por conta da última declaração do treinador lá em Portugal. O GE, inclusive, fez um levantamento que do dia 11 para cá foram 5 declarações dadas pelo Arthur Jorge. Pois é. Toda hora ele está falando sobre essa questão e sempre deixando o futuro dele em aberto. O que, logicamente, gera incômodo no Botafogo. Afinal de contas, o treinador tem contrato em vigor até dezembro de 25. Mas a maneira como Arthur Jorge vem tratando a questão faz parecer que isso ou nada é a mesma coisa. Inclusive, na última declaração, o treinador ele se colocou à disposição do mercado. Vou trazer aqui as aspas de saída para você. Abre aspas. Virá 2025 e nós vamos procurar continuar a ser uma equipe e estar inseridos em projetos vencedores, ganhadores. Aqui claramente ele está falando da sua comissão técnica. Eu tenho contrato com o Botafogo até 25, até dezembro de 2025. Portanto, é aquilo que hoje poderei dizer. Hoje é isso. O mercado ditará se continua ou não para começarmos uma nova temporada. E ele ainda complementa. Sinceramente, nesta altura, estou muito feliz e fui muito feliz onde estive. Fui muito feliz. Ele já está tratando como algo de passado. Quando ele fala que o mercado ditará se ele continua ou não, ele está se colocando à disposição. E o Botafogo sabe que o Arthur está blefando. Nessa partida de pôquer, digamos assim, entre John Textor e Arthur Jorge, o Botafogo sabe que o comandante está blefando. Porque se de fato existissem propostas, no plural, como o Arthur bem colocou em algumas das suas falas, já teria chegado ao Botafogo. Eu não tenho nem dúvida em relação a isso. Se houvesse uma equipe tão interessada, assim, de forma... Cara, eu quero demais o treinador do Botafogo. Mas tão interessada assim, já teria chegado uma oferta ao Botafogo, dizendo, ó, vamos pagar a multa, tá? Nós vamos acionar essa multa para o contrato do Arthur ser dado como concluído com vocês. Mas até agora nada. Ou seja, nessa partida de pôquer, o Arthur, que tem lá suas cartas, ele tá blefando para ver se o Botafogo compra essa ideia. Se o Arthur quisesse muito ir para o Catar, se fosse um desejo assim, gigante do treinador, nossa, que vontade que eu tô de treinar um clube da Liga Qatari. Essa situação provavelmente já estaria resolvida. Porque o tanto de dinheiro que o mundo árabe consegue colocar na mesa, o Botafogo não chegaria próximo das cifras. Então, nessa partida de pôquer, enquanto o Arthur blefa com essa questão das propostas, o Botafogo, através do Textor, ele estica a corda. Ele vê até onde o treinador vai. Porque o Textor, já é de conhecimento geral, ele não está disposto a aumentar o salário do Arthur, porque entende que com a bonificação e tudo mais, já vai ter uma baita valorização do profissional. Eu já disse aqui em mais de uma oportunidade. O Arthur buscar um aumento do seu salário mensal, eu não vejo problema nenhum nisso. Desde que a maneira como ele buscou fazer isso fosse internamente. Quando o Botafogo solta aquela nota falando que essas questões a gente resolve internamente, aquilo ali foi um recado para o Arthur. Para de falar na imprensa. A gente vai conversar internamente. E o Textor e o Arthur já tiveram uma primeira conversa. Não pessoalmente, o Sérgio Santana trouxe essa informação na central do mercado do GE, dizendo que até agora Textor e Arthur Jorge não conversaram no tete-a-tete, pessoalmente, e que o norte-americano deseja conversar dessa maneira com o treinador, mas até agora isso não aconteceu. E não aconteceu por quê? O Textor está jogando com o Arthur. Se o Arthur joga de lá, o Textor joga daqui. Por quê? Nessa partida de pôquer, onde cada um tem as suas cartas, o Botafogo tem o seu contrato até 2025.
Se o Arthur quer tanto sair, apresenta a proposta, o time paga a multa e ele vai embora. O Botafogo sabe disso. Então o Textor, ele vai esticando essa corda. O Arthur blefa de lá, o Textor faz aquela cara, né, de pôquer daqui. Poker face, né? Eu não sei qual vai ser o desfecho dessa história, mas dá pra gente entender por que as coisas estão sendo conduzidas assim. O Eric Faria trouxe uma informação que até então eu não tinha me atentado. O Cajuda, que é empresário do Arthur Jorge, também é empresário de quem? De Abel Ferreira. E lá no Palmeiras, em vários momentos, a gente fala, né, pô, o Abel ficou aqui no Brasil, foi permanecendo, mas ele foi recebendo uma valorização muito considerável. Mas sempre que tinha essa questão de debater valorização, a situação dava uma travada. E não vamos ignorar o fato de que o Abel Ferreira, em dado momento, ele chegou a assinar um pré-contrato com uma outra equipe. Não vamos ignorar esse fato. Ele continuou no Palmeiras, mas sim, de vez em quando tiveram alguns caminhos que foram percorridos, que foram trilhados, que não foi exatamente super bacana. Teve isso lá. Então o fato de ser o mesmo empresário ajuda a entender muito daquilo que está acontecendo agora no caso do Arthur. Se o Arthur de fato é um cara mega competitivo, que ele quer estar inserido no ambiente onde você vai poder brigar por conquistas, por taças, de tudo aquilo que já surgiu no noticiário, indiscutivelmente o Botafogo é o lugar onde ele vai conseguir brigar por conquistas, para continuar se destacando dessa maneira. Pode não ser o lugar onde ele vai ganhar mais dinheiro. Ok, os petrodólares, você não consegue competir com isso. Quando os caras vêm com força querendo contratar alguém, os caras botam muito dinheiro na mesa. Então, nesse sentido, beleza. O Botafogo não vai ser o local onde ele vai ficar trabalhando. Porque o Botafogo não vai igualar a proposta de um mundo árabe. Nem faria sentido você igualar. Se o Abel Ferreira, o treinador que mais venceu nos últimos anos no futebol brasileiro, recebe 3 milhões mensais, o Botafogo não vai pagar isso pro Arthur e tá certo. Tá certo. Pro Arthur chegar nesse nível de 3 milhões mensais, ele tem que ganhar tudo e mais um pouco. Porque foi o que o Abel Ferreira fez. E é o mesmo empresário, vamos lembrar. É o mesmo empresário. Do ponto de vista esportivo, se realmente essa for uma preocupação do staff do Arthur Jorge, seguir no Botafogo é o melhor dos mundos. Porque o Botafogo vai ter um time e um elenco competitivo novamente. E o Botafogo vai brigar pelas conquistas novamente. Então vai estar no lugar de destaque. Vai estar no lugar de destaque. Agora, a maneira como o Arthur, especialmente nessa última declaração, ele tratando tudo isso, definitivamente não é legal. Definitivamente não é legal. Ele está colocando o Botafogo numa situação secundária. Se não der certo, de repente pintar alguma coisa muito legal, a gente fica no Botafogo porque a gente tem contrato. No meu entendimento, agir dessa forma é faltar com respeito com o Botafogo. E vale sempre lembrar, tá? Eu tenho gratidão pelo Arthur Jorge por ter comandado o time na conquista da Libertadores e na conquista do Brasileirão. Eu jamais esquecerei que foi o Arthur Jorge, junto do seu staff, que lideraram esse grupo de atletas. Jamais vou esquecer disso, está marcado na história. A glória é eterna. Mas o carinho da torcida, esse tem que ser cultivado. Esse tem que ser alimentado. E a maneira como o Arthur está conduzindo tudo isso está sendo de uma estupidez sem tamanho. Está sendo de uma burrice sem tamanho. Porque o Arthur, ele está jogando por água abaixo assim toda aquela relação que ele construiu com a torcida do Botafogo. Tem torcedor do Botafogo que já está alimentando um ranço do treinador. Que já não quer ver o Arthur nem pintado de ouro. A gente sabe como é que funciona o futebol. Se o Arthur continua e ganha o Flamengo na Supercopa, ganha a Recopa Sul-Americana, meu irmão, já foi, vambora.
Agora, o outro lado da moeda também é verdadeiro. Se o Arthur continua e a gente toma uma pancada do Flamengo, que lembrando, vai começar a sua pré-temporada uma semana antes da gente, e no começo de uma temporada, essa uma semaninha faz sim diferença. Se a gente perde pro Flamengo, vocês já sabem como é que vai ser nas redes sociais. Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? De que a torcida do Botafogo, de modo geral, vai começar a falar, pô, meu irmão, se é pra fazer um trabalho porco, é melhor ir embora mesmo, que não sei o quê, esse cara não quer nada com nada agora, tá mais pensando em sair. Isso vai acontecer caso ele permaneça e a gente perca pro Flamengo. Eu não tenho nem dúvida. Vocês sabem disso também. Não tô inventando nada, gente. Torcedor é emocional. Torcedor é paixão. Torcedor é paixão. Ganhou, tá tudo lindo. Se perde, ainda mais pro arquirrival, esquece. Era pra tudo isso ter sido conduzido de uma forma completamente diferente. O Arthur poderia até estar chateado com a situação de não ter ainda, pô, ganhei tudo que ganhei com o Botafogo e até agora o Textor não conversou comigo pessoalmente, né, no tete-a-tete. Seria compreensível ele estar chateado por essa não procura, né, de forma mais pessoal. Teria sido compreensível. Agora, ficar toda hora dando declaração, e toda hora, e vai receber uma homenagem e fala mais uma vez, meu futuro tá em aberto, eu até tenho contrato, mas o mercado ditará. Pô, cara, precisava disso? Precisava? Nesse momento, se o Arthur de fato sair, se for isso que vai acontecer no fim das contas, o Arthur vai estar conseguindo a proeza. E eu considero uma proeza, porque eu jamais imaginaria algo assim. Ele vai conseguir a proeza de ter vencido a Libertadores, de ter vencido o Brasileirão, e para muitos botafoguenses, mas muitos mesmo, saindo pela porta dos fundos. Ou seja, um cara que ninguém mais vai querer ver por aqui. Eu não estou exagerando. É só você entender como funciona a cabeça do torcedor, da imensa maioria. Ninguém se coloca acima do Botafogo. E isso é uma regra. O Botafogo é maior do que todos. Todos. Não interessa se você foi o treinador que nos levou à conquista da Libertadores e do Brasileirão. Não interessa se você foi um jogador mega decisivo. Se você colocar o Botafogo numa posição de inferioridade, a torcida perde imediatamente o carinho que alimentou e que cultivou por você. É tão simples assim. É tão simples assim. É o caminho que o Arthur tá trilhando, o Textor vai dando a corda e a gente só vai ter uma definição sobre isso em janeiro. Tomara que isso não impacte, né, o nosso começo ali de temporada, porque são 2 troféus que nós queremos conquistar. Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Vamos acompanhar o desdobramento aí dessa história. Não preciso nem perguntar a sua opinião, né, Fogão? Nessa altura do campeonato, meio que tá todo mundo, 99% da torcida já tá pensando ali numa mesma direção. Mas deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber. Eu sempre leio os comentários, posso não conseguir responder todo mundo, mas sempre leio os comentários, beleza? Simbora, na hora do almoço eu tô de volta, por hora é só. Beijo no coração. Fui, valeu!